Olá, meu nome é Lorene, sou terapeuta e no vídeo de hoje eu queria falar com você, papai e mamãe, que tem uma criança birrenta e chorona. Só eu que tenho? Eu acho que tem mais gente por aí, né? E não tem nada que fale que a gente irrita mais do que uma criança que chora, chora, chora e você fala, para de chorar, e parece que quanto mais você fala para essa criança parar de chorar, mais ela chora. E por que que as crianças fazem isso? Porque as crianças não conseguem se autorregular ainda. O corpo delas, o cérebro delas é muito imaturo. Gente, o cérebro vai ficar maduro com 25 anos. Você tem uma criança de 3, falta um tempinho ali. Por isso que nós, adultos, precisamos conseguir fazer isso pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Então vamos dar um exemplo. Você está no mercado, seu filho vê ali um chocolate que ele quer e você não está com dinheiro para comprar naquela hora, ou você não quer que ele coma aquele chocolate porque não é saudável, ou tem chocolate em casa, você não quer comprar aquele, não vai comprar por algum motivo e você fala não. E aí seu filho começa a chorar e joga no chão, faz birra, e quanto mais você fala, não, fica quieto, você tenta falar, ele não se acalma. Primeiro de tudo, muitas vezes a gente quer que essa criança pare de chorar por conta do olhar das outras pessoas. E já te digo, se você quer ser bom para o seu filho, esqueça as outras pessoas. Elas não têm nada a ver com você. Aquilo que elas estão pensando é problema delas. O que deve importar para você é o seu filho nesse momento e como você pode ajudá-lo a sair daquela situação. Porque para criança de 3, 4, 5, 8 anos, mas os menores fazem mais isso, naquele momento, aquele chocolate é a coisa que ela mais quer na vida. E você joga um balde de água fria em cima e fala, não vou comprar. E ele não consegue entender, porque ele fala, mas tem um monte de coisa no carrinho, se tem dinheiro para comprar esse, tem dinheiro para comprar esse também. Ele não consegue entender que lá em casa, porque a criança vive no agora. Para ela não importa se lá em casa tem, ela não tem a noção do dinheiro ou do saudável. E aí ela quer, e ela se descontrola, porque ela não tem maturidade para entender isso. Ela está tendo um desejo que não vai se realizar, uma coisa que não vai acontecer. E aí ela chora. Quando você fala para o seu filho, não chora, para de chorar, você deixa ele mais nervoso. E uma coisa que minha filha falou esses dias é, quando você fica nervosa, eu não consigo parar de chorar. Então, nós temos que, nesse momento, manter a calma e o foco naquela criança. Como é que eu posso ajudar essa criança? E aí, deixa ela chorar. Porque quando a criança não sabe o que fazer com a frustração, com a raiva, com o medo, ela chora. E nesse momento em que ela chora, o corpo dela vai relaxando e vai se regulando. A gente adulto também faz isso, não tem alguns momentos que você fala, só queria chorar? Ou que você tá com muita raiva e aí você chora e você se sente melhor? Por que a criança não pode fazer isso? Porque o choro dela te irrita? Ai, você é um alecrim dourado que ninguém pode te irritar? Então foca na criança. E se ela quiser chorar porque ela tá triste, deixa ela chorar. Fala para ela, olha filho, a gente tem desse chocolate lá em casa, quando chegar lá você come. Olha filho, eu sei, você tá triste porque você queria o chocolate, mas olha, isso não te faz bem. Tem muito açúcar. Você já comprou, ou propõe uma troca. Ó, você já comprou esse doce, vamos trocar então? E eu sempre falava para as minhas filhas quando ia no mercado, é uma coisa, você pode escolher uma coisa. E aí, às vezes, elas iam trocando, né? O que pegava no começo já era totalmente diferente do que estava no fim, mas tudo bem, era uma coisa e elas sabiam que elas podiam uma coisa. Mas dê apoio, acolha essa criança. Porque largar a criança jogada no chão, bater, brigar, não ajuda em nada. Só mostra para ela que aquilo que ela está sentindo não é importante. Então, quando você fala para ela assim, não chore, não faça mais isso, não, você reprime os sentimentos dela. E ela começa a entender que cada vez que ela expressa, por exemplo, um sentimento de quero o chocolate, quero brincar em tal lugar, não quero ir embora agora, né? Que acontece quando tá num momento divertido ali, a criança não quer ir embora. Cada vez que ela expressa aquilo que ela tá sentindo, ela é punida, ela é reprimida. E aí ela fala assim, então é melhor eu não falar. E aí, sabe, aquele relacionamento abusivo,
aquelas mulheres que às vezes, ou homens, ou pessoas que você fala assim, como você aguentou isso por tanto tempo? É porque ele foi ensinado que ele não podia falar o que ele estava sentindo. Que aquilo não era importante, ou que aquilo não podia ser falado. E ele parou de pedir ajuda. E por mais que você fale assim, Lorene, você está viajando? Gente, eu sou terapeuta, eu atendo pessoas. E quando você busca a origem de um problema ou de uma situação que ela está vivendo agora, muito. É lá no comecinho, é lá naquela infância, que aquela criança interpretou que o que ela sentia não valia a pena falar, porque ninguém deixava ela falar. Que ela não podia chorar. Sabe aquele engole o choro? O que eu penso não é importante, o que eu sinto não é importante. Eu tenho sempre que realmente atingir a expectativa do outro. Então é isso que meu pai espera de mim, é isso que eu tenho que fazer, é isso que minha mãe espera de mim, é isso que eu tenho que fazer. E aí você vai ter um robô. Você vai ter uma pessoa frustrada, que não pode fazer aquilo que ela quer fazer para a vida dela. Então, nós, adultos, somos os guias das crianças. E a gente só consegue guiar e conduzir essa criança com amor, com uma educação respeitosa, positiva, quando a gente está bem, quando a gente se conhece, quando eu consigo me regular. E vamos ver, briga por conta de time de futebol, por conta de namorado, feminicídio, homofobia, é o quê? É um adulto que não soube se regular, foi lá e socou a cara do outro, tacou um tiro no outro. Matou a mulher que não queria ser dele mais. Porque não conseguiu se regular. E a gente precisa aprender a se regular. E às vezes, se você vai perder a paciência, por exemplo, com aquela criança, falou, agora a mamãe tá muito nervosa. Eu vou ali me acalmar e eu volto e depois a gente conversa. Quando a criança fez uma birra ou alguma coisa errada. E se acalme, não desconte a sua raiva no seu filho. Não desconte a vergonha que você tá porque as outras pessoas estão olhando. Não deixa as outras pessoas para lá. Foca na sua criança. Filho, a mamãe não vai comprar esse chocolate hoje. E eu sei que você tá chateado. E é ruim ficar chateado, né? Você quer chorar? Chora. Chora aqui no colo da mamãe. Pode chorar mais baixinho. Não precisa alertar o mercado inteiro. Mas acolhe essa criança. Valida. É igual quando a criança cai e a gente fala assim pra ela, foi nada não, levanta, passou. Ela fala, como é que não foi nada se tá doendo meu joelho que eu acabei de cair? Pergunta para essa criança o que você precisa para se acalmar. E aí você vai ensinando essa criança a lidar com a frustração, por exemplo, de não poder ter o chocolate. Mas validando que é normal ela se sentir frustrada, porque ela vai se sentir frustrada. Várias vezes durante a vida. E ela precisa aprender a lidar com isso. Porque a gente tá vendo uma geração hoje que não sabe lidar com o não, né? Então, ensine seu filho a lidar com o não. Com amor, com respeito. Não é, ele pode fazer o que ele quiser. Não é sobre isso. É sobre mostrar o caminho. Você não precisa ser grosseiro, não precisa agredir. Você pode fazer isso com amor. E quando a criança sabe que aquilo que ela sente é importante, ela se sente segura. Por exemplo, se ela sofreu um bullying na escola, se ela sofreu um abuso, uma violência, ela vai se sentir segura de te contar. Se na adolescência aconteceu alguma coisa, por quê? Porque sempre os sentimentos dela foram validados pelos pais. Então ela sabe que aquilo que ela sente, que aquilo que ela vivenciou é importante e que ninguém vai recriminar ou punir por conta disso. Então acolha seu filho. Coloque você no eixo. Olhe para essa criança, foca nela, esquece o resto e cuida, acolhe seu filho com amor. Ensina ele a se regular, espera o tempo dele de se regular. Tem criança que para de chorar mais rápido, que se acalma, que se entrete com alguma coisa. Tem criança que vai levar um tempo maior. Respeite o tempo do seu filho. Respeite o seu também. E se você não estiver bem, peça para alguém que está menos nervoso ir lá e socorrer naquele momento. Para que você não tome uma atitude que você vai se arrepender depois, ou que vai causar algum dano maior depois. Eu espero que a gente possa realmente criar seres humanos melhores do que nós. E é só com o amor que a gente consegue isso.
Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui, encaminha para mais papais e mamães que precisam desse olhar amplo, com amor, para a criação dos filhos. Um beijo e até o próximo vídeo.